O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Espelho da Verdade, um espaço criado para revelar a sua verdade. E hoje estou aqui de uma forma diferente, mas vai ser assim sensacional para vocês que estão nos assistindo. Estou aqui junto com as minhas parceiras, com a Regina que está aqui do meu lado. Tem outras mulheres incríveis aqui do outro lado que eu quero mostrar para vocês, apresentar de novo para quem não conhece. A Ana, que todo mundo, né, já é da nossa família, da Nova TVI, mas é uma honra, amiga, te receber aqui nessa mesa, dividir com você essa bancada. A Débora, uma profissional sensacional, uma mulher incrível, que eu fui agraciada ano passado de conhecer e que vou levar pelo resto da minha vida, tenho certeza. E a Regina de novo. Por que essas mulheres estão aqui todas reunidas e ainda faltando, né? A Nath, que não pôde vir porque ela tá dodói e a gente entende, nós estamos aqui representando elas, mas hoje o quadro do programa do Espelho da Verdade, o episódio vai falar sobre quando mulheres começam a se reunir, trazer aquilo que ela é boa, trazer a sua essência, transformar o seu chamado, o seu dom em propósito. Porque quando a gente transforma tudo isso, né? O nosso trabalho não vira um trabalho, vira realmente ali algo que a gente faz com amor e começa a querer olhar e cuidar e trazer para o outro uma experiência gratificante que passa pelos nossos atendimentos. E essas mulheres toparam, né, junto com o programa Espelho da Verdade, trazer verdades, né, para as mulheres, ir para as ruas, que a gente tem muita novidade aí, acompanha a gente. E ter esse momento também nosso de mulher, porque eu falo que amizades, ela tem a capacidade de curar uma outra. Às vezes, quando a gente não tá bem, a gente tá num momento assim que tá transbordando, mas não tá bem com a gente. E a gente, quando se une com essas mulheres, a gente fala, alguém fala alguma coisa que você precisou, a outra faz uma brincadeira que você precisou. E esse ambiente é um ambiente muito importante, porque nos cura, nos faz assim, olhar a nossa essência, olhar e voltar para quem a gente realmente é. E exatamente esse é o intuito do Espelho da Verdade. É não só trazer transformação na vida de mulheres, mas também transformações na nossa vida. E eu quero que elas falem um pouquinho, cada uma, né, da experiência que elas estão tendo, o que fez cada uma realmente abraçar esse projeto, né? Igual a Regina fala, um projeto social e que está trazendo, assim, tanto aprendizado na nossa vida. Eu tenho aprendido tantas coisas, eu tenho visto tantas coisas e olhar as pessoas de mais de perto, né? Hoje a gente vê tantas redes sociais, a gente vê tantas pessoas ajudando as pessoas, mas em uma tela. Não é a mesma coisa que você estar no presencial, ouvir, escutar, acolher, porque estamos perdendo a essência do acolhimento, do carinho, da força humana. E tem pessoas que realmente precisam, que elas não vão estar numa tela, elas não vão estar, às vezes, no celular, numa televisão, ela vai estar perdida por aí. E essas pessoas que a gente quer alcançar, essas pessoas que esqueceram de si, que não conseguem se olhar, se perderam em algum momento da sua vida, mas que a gente aqui, ó, nós somos 4, gente, ou 5? 5. Nós 5, com a Nath, vamos transbordar na vida de vocês. Eu queria agora que a Regina falasse um pouco. Então, se apresentasse, minha amiga. Eu sou Regina, esteticista. E eu entrei de cabeça nesse projeto, porque eu achei muito legal. Eu venho falando nas minhas redes sociais sobre o projeto. E, assim, eu agradeço a Daiane, porque tem sido maravilhoso você ver a pessoa entrar ali no seu consultório e quando ela sai com um outro sentimento, sabe? Ela entra totalmente insegura
totalmente amedrontada, e quando ela sai outra pessoa. Tá sendo muito bacana, assim, legal mesmo de ver. Que maravilha. Regina, eu gosto de falar que não foi a Daiane que escolheu, gente, longe de mim. Eu falo que foi o Espírito Santo que me orientou. Eu tô aqui por obediência, e a Regina, ela cuida das pessoas. É um jeito diferente de trazer estética. Eu falei com ela que eu admiro muito ela. Você vê o amor, o carinho quando ela cuida, não só da pele, do corpo. Ela quer transbordar aquilo que ela tem, né? Que é o amor pelo próximo. E quem passa pelos cuidados dela consegue perceber isso e não querer sair mais da presença dela. Às vezes não tem nada pra fazer. Na pele, no corpo, mas quer estar lá. Então é isso que ela transmite, e é exatamente por isso que ela tá nesse quadro. Porque ela chama atenção com o que ela faz. Obrigada. De nada. Agora eu quero também perguntar a opinião da minha amiga Débora. Pode se apresentar de novo, minha amiga, que as pessoas estão te ouvindo. Agora é todo seu. Meu nome é Débora, eu sou cabeleireira proprietária do Débora Pereira Hair Design. A Dai me convidou para esse projeto no ano passado. Foi meio maluco quando ela falou. Eu falei, isso não vai dar certo. E a mulherada toda junta, aquele sentimento, porque o transformar de dentro para fora é diferente de só um cabelo, né? A pessoa que é escolhida pela Dai, ela passa por várias etapas que a gente consegue ver essa transformação de dentro para fora. E o curioso é que findou, né, tudo lá no salão. E a gente pôde observar de pertinho como chegou e como saiu. E me senti privilegiada por fazer parte desse projeto. Obrigada, Dai. De nada, meu amor. E que Deus continue nos abençoando. Amém. Gente, falar da Débora é muito gratificante, porque ela acha que foi de um jeito inusitado. Mas quando o projeto foi instalado no meu coração, já tem 2 anos. E aí eu falei, e a gente vai tentando, né? A gente vai tentando resistir, pai, acho que ainda não é a hora. E quando eu vi a Débora participando aqui, que ela foi uma convidada minha, o Espírito Santo, é ela. Eu falei, mas como que eu vou falar com ela? Não tem intimidade, porque às vezes a gente acha que tem que entregar projeto para pessoas que estão no nosso ciclo de amizade, pessoas que estão ali presentes no cotidiano e que vai topar. Mas não, Deus, ele nos surpreende. Ele falou, não, é ela. Quando eu falei com ela olhou assim, mas ela, na mesma hora, gente, ela vai dar certo. E a Débora também tem um tratamento muito diferenciado. E eu gosto de falar que eu sou como se fosse uma pessoa que entra primeiro no ambiente, conhece o território, para realmente ver se está conectado com os meus princípios e valores. E eu não tive dúvida quando eu falei com a Débora assim, Débora, faz isso. Ela, não, o meu atendimento aqui no meu salão é personalizado. Eu gosto de entender o que cada mulher tá passando. Aqui não é só uma transformação, aqui é um acolhimento, aqui é uma amizade, é uma troca. E isso foi sensacional, porque muitas das vezes a gente vai para salões, a gente nem é vista. Às vezes a gente não tem uma palavra, você cuida do cabelo, mas você entra com a autoestima baixa, querendo um acolhimento, um amor, e você sai com um cabelo bonito, com uma maquiagem, com uma unha feita, mas a mesma coisa. E quando você entra num salão diferenciado que te ouve, que te escuta, que você ri, que você brinca, que você é tratada como uma princesa, como você é, que ela trata você como uma rainha. Isso é gratificante, porque se você tá com a autoestima quebrada, não tem como você, depois que passa por esse tratamento, sair do mesmo jeito que entrou. Além de você cuidar do seu externo, gente, você cuida do seu interno. E eu falo com ela que isso é um chamado, como eu falei, cada uma tá sendo usada naquilo que faz, mas do seu jeito diferenciado, porque Deus, ele usa a gente da forma que ele quer. Às vezes não é no palco, igual muitas pessoas falam assim, eu queria estar assim, fazendo esses vídeos, fazendo esses cortes, estando no palco, ou fazendo um podcast. Não, gente. Você, às vezes, tem um dom e um talento, Deus vai te usar naquilo que você é boa, para poder falar com pessoas. E a Débora faz isso muito bem. E agora eu vou passar o microfone para minha amiga Ana, que é uma maravilhosa. Pode falar, minha amiga. Então, para mim foi muito gratificante ter participado, estar participando, ainda tem muita coisa pela frente, porque foi algo que eu vivi na minha vida, né? Depois de uma depressão, eu passei 4 anos sem me olhar no espelho, e eu entendi, né, que Deus tinha além, né? Eu creio muito que Deus, ele permite que a gente passe por coisas, e se a gente souber passar e aprender, a gente depois consegue transbordar. Então, hoje eu falo que o meu trabalho, ele vai muito além do que um batom, uma base, uma maquiagem. Tem muita coisa envolvida nesse processo. O batom é o de menos. Eu sempre falo assim, gente, isso é batom, mas
não é sobre o batom, né? Então, eu fiquei muito grata, assim, de ver a transformação dessas mulheres, que foi o que eu vivi, e hoje está podendo compartilhar com mulheres exatamente o que eu passei, né? De vê-las naquela virada da cadeira, né, Débora? Débora ajeita o cabelo, eu faço, e ver, assim, o rostinho delas, né? E ver tudo que já foi feito ali desde cedo, né? O cuidado com a pele, o que você já fez lá no teu consultório, aí eu e a Débora ali juntas, fazendo um trabalho ali no final da transformação, aí termina com a parte da roupa da Nath, que também é maravilhoso. Então, hoje, poder pegar a minha maior dor e poder transbordar na vida da outra pessoa, não tem preço. Gente, é sensacional falar da Ana, porque eu falo que a Ana, realmente, ela não vende produto, ela vende autoestima. Quem tá com dificuldade de autoestima, a Ana, ela é o caminho. Porque ela falou que sofreu muito com a baixa autoestima e hoje o maior prazer dela é ver essas mulheres com a sua essência alegre, feliz. E é gratificante você ver realmente o quanto a Ana fica feliz quando uma mulher fala, consegui, eu consegui, e começa a contar pra ela coisas de intimidade que ela nem entende porque as pessoas estão dando, mas Deus entende porque ela tem esse dom de discernimento, já te falei isso, né, amiga? As pessoas me falam isso. Falam coisas que às vezes não consegue compartilhar com ninguém, mas consegue desabafar com a Ana, porque ela... Nada como quem sofreu, sabe na pele o que é, como entender quem realmente está passando. Porque hoje a gente também vive um mundo, né, meninos? Que as pessoas só sabem te criticar, te julgar, achar que você levanta dessa mesa, levanta dessa cama, levanta disso, vai passar um batom. Às vezes a pessoa deita lá na maca para fazer alguma coisa e fala sobre coisas assim que eu não estava nem esperando, né? Mas e sai de lá aliviada. Eu falo que é a essência. E aí a Ana, gente, ela faz isso, esse pacote completo, ainda é uma pessoa muito usada por Deus, eu sou apaixonada pela vida dela, e você vê que realmente ela é uma pessoa apaixonada por pessoas. E quando a gente vê pessoas apaixonadas por pessoas, a gente entende que é o reino. O reino, gente, não é mostrar, olha, eu tô fazendo, olha, não, é você realmente pegar, mostrar, é importante porque a gente precisa mostrar. Porque a gente precisa mostrar às pessoas que há pessoas ainda que se importam com o outro, se importa com como você está se sentindo, de como você vai se comportar, de como você vai se sentir. É fazer o seu dia melhor, é fazer realmente ali o que a gente vive na prática. Ou muitas das vezes a gente não está vivendo, como eu falei, às vezes a gente está precisando. Mas quando a gente tem essa conexão, essa ponte, parece uma fonte de energia que acaba canalizando e nos consumindo por dentro. E aí a dor, às vezes aquele obstáculo, aquele problema, ele vai te dissolvendo quando você está num ambiente assim. E eu já quero perguntar a vocês têm se permitido viver momentos assim? Você tem se permitido olhar para você com carinho, com amor, assim como você olha para o outro ou deseja para o outro, ou está sempre aconselhando o outro, você está se examinando e olhando para você como você gostaria às vezes que os outros se comportassem. Como você aconselha? Você tem olhado para você com amor? Às vezes a gente tá acelerados demais, a gente tá com 1000 demandas querendo dar conta de tudo. Eu tenho uma visão até da mulher dos pratos que segura com o pé, com a cabeça, com isso. Será que realmente você precisa fazer isso? Será que é necessário? Ou você tem olhado para você, tem ligado para uma amiga, tem desabafado, ou tem ficado com medo de incomodar? Ou às vezes, será que vão achar que eu sou fraca? Será que vão me criticar e me julgar? Chega disso, gente. Ainda existem amizades verdadeiras. Existem pessoas que podem te ouvir, que podem te dar um conselho. Mas também a gente precisa tomar cuidado, né, meninas? Com quem você pede conselho. Nunca pede conselho para quem não tem aquilo que você quer ou aquilo que você quer viver. Não que essa pessoa não seja capaz, mas essa pessoa também está em processo. Porque às vezes tem pessoas que estão em processo, que não tem aquilo que você quer, que de repente, de vez de te dar um conselho, ela vai jogar frustração. E quando ela jogar a frustração, ela vai jogar areia no seu caminho se você não tem uma mente forte, né? De quem sabe quem é. Então é muito importante que você esteja nisso, na roda de amizade, gente. Isso é muito gostoso. E agora eu vou fazer minhas perguntas para elas, que olha, vai ser realmente no Ao Vivo a Cores, porque eu quero que seja um bate-papo gostoso, eu quero que seja uma coisa assim, de transbordo, tanto para elas quanto para vocês. Eu vou começar com a Regina e depois eu vou passar na roda, tá, meninas? Então vamos lá, Regina. Agora coisas curiosas. Regina, eu quero que você diga pra gente dentro do teu consultório, dentro desse assunto que é sobre essência, qual foi o caso, né, ou o paciente que passou, que você ficou mais impactada e que marcou a tua trajetória? Foi a Lucilena. Foi? Pode contar a sua experiência. Ela chegou muito insegura e quando ela entrou,
que ela viu a maca, ela ficou meio trêmula. E eu falei, Lucilena, calma, porque aqui você está num espaço da beleza para você relaxar, para você curtir esse momento. Mas ela não conseguia nem sentar na maca para poder deitar, para poder realizar a limpeza de pele. Ela ficou muito nervosa, muito nervosa. Aí eu tirei o casaco da mão dela, que ela estava agarrada no casaco, coloquei do ladinho, fiz ela deitar, conversei com ela, expliquei que ela não estava em uma sala médica, que não era um dentista, que não era nada, que ela fosse sentir dor, nada disso. E aos poucos ela foi relaxando, mas assim, ela passou um bom momento se segurando assim, olha, segurando os braços, assim. Isso me deixou muito impactada, porque, como eu vou explicar? Como as pessoas não conhecem a estética, não sabem o que é um procedimento estético, uma limpeza de pele, que é uma coisa simples. E aquilo deixou ela nervosa, deixou ela tensa. E eu fiquei impressionada até que eu consegui fazer com que ela relaxasse, ela aproveitasse um pouquinho daquilo que eu estava fazendo para ela. Nada mais a insegurança do novo. Às vezes, a maca em si, né? A maca era só hospital. De repente, é uma pessoa que só ia para estar nesse consultório quando iria fazer um exame e identificou isso. E essa insegurança acabou trazendo esse medo, né? E no finalzinho, eu senti que ela começou a curtir. Quando eu comecei a fazer a massagem no rosto, eu senti que o rosto dela mudou. Ela conseguiu sorrir um pouquinho, brincar, sabe? E foi muito legal depois, quando eu vi ela saindo de lá mais relaxada. E dentro desse atendimento da Regina, eu consegui acompanhar e realmente nós vimos como parecia que era uma estátua presa, trêmula, mas realmente ela falou que estava insegura, com medo. E a gente precisa tomar cuidado com algo. Um dia antes ela falou que ouviu pessoas para ela não poder ir. Ou seja, às vezes a gente recebe bênçãos, gente, mas a gente não está preparado para receber bênçãos. E se você não tiver atentos a receber bênçãos, você acaba perdendo por ouvir pessoas erradas. Por deixar a insegurança, como eu falei, no seu coração. Então, eu pude acompanhar, eu percebi também. E tenho certeza que isso impactou todas nós. A gente vai contar um pouco essa experiência. Eu falei para ela, Lucilena, quando você quiser voltar, você pode marcar, você pode vir. Você não precisa fazer nada. Você pode vir tomar um café comigo que eu vou te receber da mesma maneira. Vai ser um prazer te ter aqui. Você pode voltar quando você quiser. Quer conversar com alguém? Vem aqui, a gente conversa um pouquinho. Né? E eu percebi, né, Regina, quando a Regina falou, vem pra tomar um café. Ela, pra tomar um café, então? Então isso chamou a atenção, realmente é uma pessoa que precisa de acolhimento, né? E passando agora o microfone pra Débora, né? Veja, Débora. Débora, tem algum momento desses que passou clientes lá no seu salão que te marcou? Que te deixou impactada depois do atendimento, que ficou te ressaltando realmente essa memória com a pessoa, com a experiência que você viveu ali? Alguns. Qual marcou mais? Que você lembre. Um diagnóstico. Um diagnóstico? Recebido dentro do salão. Me impactou muito. E a postura dela manter aquela tranquilidade do eu confio em Cristo, eu não nasci com isso e não vou morrer com isso, foi sensacional. E hoje ela é uma vitoriosa. Amém. Foi uma coisa que impactou um laudo de câncer você receber dentro de um salão com uma pessoa do teu lado desconhecida e falar, eu não nasci com isso, eu confio em Cristo, eu não vou morrer com isso. Depois você pegar o resultado e falar, eu não tenho mais nada. Ai, que lindo. É muito brasileiro. E virou cliente, amiga, e é muito gostoso viver isso com ela. E hoje ela é uma pessoa muito feliz, sou apaixonada. Que Foi muito lindo. bom pra mim. E Ana, e você? Qual foi a pessoa que passou pelas suas mãos, pelo seu atendimento e que te marcou e você presenciou algo que marcou assim aquele momento, que depois ficou ressoando na sua memória? Teve uma pessoa que veio depois a trabalhar comigo. Eu estava fazendo um evento da prefeitura e ela chegou, ela nem quis olhar na minha cara. Todas as mulheres sentaram na mesa para fazer o atendimento e ela literalmente se escondeu num sofá que tinha atrás. Só que ela tinha muita vontade de conversar comigo e ela não tinha coragem. E aí todas aquelas mulheres saíram e eu vi que ela ficou. E aí eu falei, agora chegou a sua vez. E ela falou assim, não. E eu falei, não, por quê? E ela não conseguia se olhar no espelho. E isso é uma coisa que me toca muito, né? Porque eu senti na pele o que foi isso. E ela falou assim, eu sou louca pra usar um batom vermelho. E eu nunca tive coragem. Meu Deus. E aquilo dá aquela engasgada, né? Porque você fala, caramba, é só um batom.
né? Mas não era o batom. É por isso que eu falo, não é só o batom. E aí eu fui conversando com ela, todo mundo já tinha ido embora. E aí eu lembro que eu coloquei, né, um demaquilante, um disquinho de algodão, e eu falei assim, olha, vamos fazer uma coisa? Se permita hoje estar aqui. Se você se olhar nesse espelho e você não gostar, você pode tirar tudo na mesma hora. Não tem mais ninguém aqui. E aí ela se permitiu, ela sentou, e aí ela deixou passar pelo aquele processo, e a gente conversando, e ela começou a desabafar, contar várias coisas da vida dela, e aí no final ela usou o batom vermelho. E eu falei, agora você vai olhar, e se você não gostar, você tira. E ela não só gostou do batom vermelho, como ela me perguntou, o que eu faço para trabalhar com você? E se tornou uma consultora onde pôde ajudar outras mulheres nessa transformação também. Isso foi uma das histórias, assim. Mas eu tenho hoje várias mulheres que começaram dessa forma. Tem uma outra que falou que quando me conheceu, estava buscando a rede social para acabar com a rede social dela, porque segundo que ela sentia que ela não tinha mais nada para oferecer para ninguém. E aí entra, gente, esse assunto é muito importante porque parece coisas bobas, mas isso acontece no dia a dia, perto de pessoas que estão do seu lado e você não vê. Dentro da sua casa. Nós vivemos em uma correria tão grande que às vezes a gente não é capaz de olhar as pessoas que estão na nossa casa. Ou muitas das vezes a gente quer ajudar o outro lá fora, quer alcançar o mundo. Mas como que tá a sua casa? Como que tá as pessoas mais próximas? Às vezes tem comportamentos que essa pessoa tá tendo dentro da sua casa que você acha que é uma palhaçada, que é uma coisa boba, mas na verdade essa pessoa tá tentando falar algo e você nem tá percebendo. Porque existem pessoas, né, meninas, que não vão falar. Elas vão mostrar em comportamento. Então é muito importante que a gente olhe isso, porque a gente às vezes acha que pessoas que precisam é a pessoa que a gente vê que tá lá no fundo do poço. Mas, na verdade, é pessoas que estão sorrindo demais, são pessoas que estão extravasando demais, são pessoas maravilhosas que estão do seu lado e que estão com o coração sangrando em pedaços. Então, que hoje a gente possa olhar exatamente para isso com mais carinho e amor. Como a Ana falou, as redes sociais, a gente precisa tomar cuidado com as redes sociais, porque realmente tá se vendendo uma vida perfeita, uma forma perfeita de se viver, uma forma perfeita do corpo perfeito, do cabelo, disso, daquilo, das vestimentas, da família, dos filhos, do marido ou da mulher. E a gente, às vezes, quando não olha isso na nossa realidade, a gente fala, eu estou frustrada nessa área. E você não começa mais a agradecer pelo marido que tem, pelo filho que tem, pela casa que tem, pelo dom que você carrega. E aí, o que você faz? Igual a Ana falou. Ela queria enterrar um talento, porque as redes sociais não estavam fluindo. Ou até mesmo eu achava que não podia mostrar, porque você olha tantas pessoas grandes, né? Você fala assim, o que eu vou mostrar? Quem sou eu na fila do pão? Olha, essa pessoa já fala melhor que eu. Quem sou eu? Só que tome cuidado, porque todas as pessoas que te inspiram hoje, elas foram pessoas que começaram do zero. São pessoas que começaram do baixo, são pessoas que ninguém conhecia, são pessoas que chorou, caiu, levantou, desistiu, tentou fazer outras coisas, mas que estão lá, persistiram. E não existe idade, gente, não existe idade para você realmente ser bom naquilo que faz, existe coragem. Se você decidir todos os dias a ter coragem, a vestir os teus sonhos e falar, eu vou me tornar essa pessoa que eu quero, ninguém vai parar você. Eu gosto de falar, meninas, que se a gente for obcecado por aquilo, a gente consegue tudo o que a gente quer. Não existe limitação, a limitação existe dentro da nossa cabeça. Então, quando você começa a olhar isso, né, e quando a gente vai olhar a história das pessoas mais bem-sucedidas, né, tem um que foi o dono do Facebook aos 60 anos, tem várias histórias aí, 70, 80. Então, pra que a gente coloca limitação? A gente só precisa de uma ação. Coragem, vestir os seus sonhos todos os dias. Não é só sonhar, né, meninas? Sim. E não vestir realmente o personagem. Porque às vezes a gente tem sonhos, todo mundo tem sonhos. Todo mundo tem vontade de ser alguma coisa, tem uma expectativa de vida, porque se a gente não tivesse, acabou a vontade de viver. Que é isso que realmente nos mantém acesos. Mas se você não todos os dias colocar a sementezinha lá e regar ela com a persistência, com a perseverança, com a coragem, ser seu maior fã, e falando isso, eu vou até compartilhar com vocês que meu marido fala assim, amor, se depender de aplausos, tu tá ótimo, porque você é sua maior fã. Eu sou minha maior fã. Eu aprendi a ser minha maior fã. Eu faço os meus vídeos, meus cortes, minhas paradas, fico lá olhando, apaixonada em mim. Mas por quê, gente? Não é pra me vangloriar. Eu estou olhando aquilo que tá revelando Deus em mim. Amém. Os nossos dons revelam aquilo que Ele é. Nenhuma sabedoria, às vezes a gente admira tantas pessoas que são inteligentíssimas. Mas vocês acham que a inteligência vem de quem? Vem de alguém. E esse alguém é um ser superior, que eu falo que é o nosso pai. Então como que eu não vou ser apaixonada por aquilo que eu faço?
Como que eu não vou ser apaixonada pelo meu trabalho? Como eu não vou ser apaixonada pelo resultado? Pode ter uma pessoa me aplaudindo, mas eu amo o que eu faço. Pode ter 2, pode ter 3. Gente, quando você entende isso, né, meninas? O poder que tem de realmente aceitar aquilo que você é. E é isso que a gente quer falar nesse programa. Quanto a gente precisa vestir essa armadura. Ontem aconteceu isso comigo, a mesma coisa. Eu tava olhando os stories que eu tinha postado e eu tava passando. Eu passei umas 3 vezes, todos eles. Aí meu marido chegou e falou assim, você mesmo tá olhando teus stories? Eu falei assim, eu mesmo tô olhando. E ele ficou rindo em pé, olhando, e eu olhando. Isso que você falou, Dai, da questão, quando a gente descobre a nossa identidade e a gente descobre quem a gente é, não importa se o lugar que você chegou, aquele lugar te expeliu por alguma forma, e você entende que tá tudo bem por isso, que nem todo lugar vai ser para você, nem toda pessoa é para caminhar do teu lado, que nem toda opinião você deve engolir como se aquilo ali fosse algo obrigatório. Isso é libertador. Eu falei, é como se a gente tirasse uma mochila de 200 quilos de pedra das costas e a gente entende que, assim, Deus fez a gente única. Então, assim, a gente tem que buscar melhorar, mas a opinião do outro, ela não vai mudar quem a gente é. A gente já cresce numa sociedade que mostra que a gente já tem que se preocupar com o que o outro está pensando. Exato. E esquece que a gente tem que pensar, se preocupar com o que a gente quer pra gente, com o que a gente está pensando, né? A gente já cresce ali, o que será que o outro vai pensar? Será que o outro vai falar? Não, a gente tem que ser o que a gente é. Por isso que é bom a gente manter também a cabeça firme pra gente saber o que a gente merece. Exato. Né? O que a gente é capaz, né? Às vezes o limite que a gente mesmo se impõe é o que deixa a gente pra trás. Então, quando você não coloca o limite no que você ninguém se importa. Eles só querem te criticar, mas eles não se importam. Eles te criticam e saem. Quer dizer, né? Não tem coragem, mas não quer que você tenha. A verdade é essa. Tipo, eu quero continuar aqui na minha zona de conforto. Então, você está me incomodando porque você não está na tua zona de conforto. E um dia eu escutei e hoje levo pra vida que o que aquela pessoa significa pra você se importar com o que ela fala. Então, assim, se não é nada relevante, finge que não conhece e segue. Continua fazendo o que você merece, né? Que eu acho que tudo que a gente faz por nós é porque merecemos. Sim. Então, a importância do que o outro acha sobre você não tem que fazer diferença na sua vida, até porque você vive a sua vida. Então, eu pego muito esses feelings assim e vou vivendo. Isso é libertador, né? Nossa, e eu digo bom. Não quando é obrigado. Em todos os sentidos da vida eu tô vivendo pra me agradar. Também é essencial. Não é o limite do amor. E eu gosto de Não falar é que isso, só não. controla aquilo que você não tem. Se alguém tá dominando a tua vida e tá te criticando e tá te paralisando, porque essa pessoa tem tanto domínio quanto você da sua própria vida. Por isso é importante isso. domínio próprio. E quando você não é dono da sua própria vida, todo mundo controla. Eu falo que é como um trem. Você vai entrando no trem de todo mundo. Quando vê, você tá sem destino, sem caminho, sem sonhos. Isso, eu falo, tu tem certeza que tem, eu vou fazer. Vou sim. E aí, Eu gente. sou dona da minha vida, Exato. né? E aí você não tá entrando no trem. Não. Você já tem. Eu falo que quando você tem a identidade muito bem formada, e essa semana Deus me falou muito sobre identidade. A gente ter bem firmada a nossa identidade. A identidade de quem a gente é. Merecimento, capacidade, reconhecimento, dono da sua própria vida, porque quando você tem os seus sonhos, suas metas, sabe quem é, sabe pra onde vai, sabe o que vai fazer, tá vestindo todos os dias, tá fazendo o teu, ninguém te para, porque você tem no seu trem, e você fala assim, deve ser aquele assim, quem não for pra somar, sai da frente que eu tô passando. É mais ou menos isso. Porque, gente, isso muitas pessoas podem achar que é superioridade, achar que é egoísmo, porque quando você muda, né, meninas, você tende a ganhar realmente esses títulos, egoísta, sabe tudo, ela é a boazona então, ela é riquinha, ela é a mídia, ela é influência, agora tá famosinha, só que na verdade não sabe que é uma pessoa que entendeu quem é. Exatamente. E aí quando você estoura e sai do padrão, que é a bolha, né, a bolha que nos colocar dentro do sistema, você já incomoda, já é uma pessoa difícil, até uma pessoa encrenqueira. Mas, na verdade, é porque você entendeu aonde realmente canalizar a sua energia. O que vai ficar e o que vai sair. O que vai estar te impedindo de realmente avançar e o que vai ficar para trás. Porque você não vai parar porque opinião, crítica, ou porque as pessoas estão olhando a tua geologia do teu sonho e falam, nossa, teus sonhos? Tá, quem tu acha que tu é pra tu sonhar dessa forma?
Tu pensa que é na Vila do Pão, meu Deus, pra que esse sonho Eu grande? sou filha do Criador. E aí, exatamente, ela fechou com chave de ouro essa parte desse bloco. Por quê? Gente, não tem como a gente pensar pequeno, sonhar pequeno, se a gente é filho de um pai grandioso e ilimitado, que é abundância em tudo. Nós somos imagem e semelhança dele. Então, nós precisamos trazer isso, isso mora dentro da gente. É isso que me deixa com o meu coração ainda mais grato. Porque se mora dentro da gente, se mora dentro da gente, a gente só precisa acessar, né? Sim. E agora eu entro para a segunda pergunta que eu quero fazer para as meninas. Gente, hoje é muitas perguntas. E Ela tá empolgada. Exato. Regina, eu queria... Agora é coisas curiosas. Regina, em algum momento da sua vida, você já teve ali a decisão que você queria, que você gostaria, mas acabou intervindo ou não fazendo pela opinião dos outros? Sim, muitas Deu vezes. uma que te marcou. Muitas vezes. Uma que me marcou. Que você falou, até hoje você fala, poxa, eu poderia ter persistido. Quando eu entrei na estética em 2013, Uhum. eu entrei na estética e por várias vezes as pessoas falavam, isso aí não dá dinheiro, não vale. Isso aí não funciona. Isso é muito difícil. Sabe? E eu acabei largando, escutando, larguei pra lá. Fui fazer outra coisa. Que também eu gostava, lógico. E quando eu achei que eu estava cansada da minha função, que eu trabalhava de bombeiro civil, eu falei, eu tô cansada, eu quero uma coisa mais leve. Deus me mostrou novamente a estética, que o caminho é esse. Foi muito claro, assim, sabe? Eu não precisei nem questionar. Ele voltou de volta no mesmo lugar. Ele falou aqui, aquele lugar. Uau. E você, Débora, em algum momento te pararam e que você fala, meu Deus, por que eu parei? Não, eu fiquei captando aqui, porque a gente tem essa... Como é que se diz? Essa dificuldade de sair do padrão, né? Que você... Nada contra, tá, gente? Você tem que virar... Sou pobre. Tem que virar... Isso. Tem que ser Você tem que ser isso. Esse é o... Explodindo a bolha familiar. Ih, Débora, você é louca. Você vai escovar um cabelo por R$10. Você não vai sair nunca disso. Você vai viver aí. Não, peraí, eu preciso começar. E foi exatamente esse start. E aí eu comecei como cabeleireira. Comecei a trabalhar com contabilidade. Era uma coisa que eu gostava, mas não era que... amava, e aquilo dali foi me incomodando. Inclusive, eu comecei a trabalhar em cima de um salão de cabeleireiro, escutava o barulho do secador e falava, ali é o meu lugar, eu preciso de estar ali. Finalizei com a contabilidade, fui pro salão, e hoje estamos aí. Deus realmente me colocou. É dom. Ele falou, não tem como você ficar aí não. Eu falei, você é aqui. Eu lá estou. E eu gosto de te falar que a gente vai pelo bem e pelo mal. Né? Ou a gente vai, não tem saída, gente. Escolhidos não tem escolha. Não tem. E aquilo que você é designado, você pode ir para 10 profissões, você pode desviar o caminho e levar 10 anos, mas Deus vai te levar para onde Ele quer trabalhar com você. É lá que eu vou te honrar. E você, Ana? Conta pra gente. Então, o meu, eu sou formada em educação física, trabalhei quase 20 anos, apaixonada no que eu fazia. Mas, através dessa depressão que eu tive, da perda do meu filho, eu descobri a Mary Kay, né? E fui obrigada a me olhar no espelho naquele momento. Fui muito feliz, tive muito sucesso, muito rápido. E tomei uma decisão errada porque eu ouvi pessoas erradas. E eu fiquei por muito tempo me culpando, né? A culpa que a gente sempre traz pra gente. E de falar assim, por que eu ouvi? E aí eu fui entender, sabe quando José foi vendido? E aí eu entendi que era só Deus querendo mudar a minha rota ali. E aí eu saí, fiquei 3 anos fora da Mary Kay. Porque eu falo que a Mary Kay não é só uma empresa de venda de cosmético, tem muito, muito além disso, né? E aí eu fiquei 3 anos fora, sendo moldada, eu perdi tudo. Eu perdi meu carro, eu perdi meus cartões Black, eu perdi tudo. Perdi parte da minha saúde, até que com 44 anos eu recomecei do zero. E onde Deus me colocou de novo? E aí eu lembro que eu fiz uma oração, porque pela forma que eu decidi sair, eu não poderia voltar, por já ser uma diretora na época. E eu tive que ter muita humildade, porque eu comecei como consultora, sem nenhuma consultora, sem equipe alguma, sem dinheiro, sem cartão, e com 44 anos. E era a única, o plano B era, o plano A tem que dar certo. Uau. E era isso. Então, assim, Deus ele permitiu para me colocar na rota de novo. E aí eu entendi que se não fosse isso,
Se não fosse a depressão, se não fosse a minha decisão errada, essa Ana Paula que está aqui hoje não existiria. Uau! Gente, a gente vai terminar esse primeiro bloco, porque ainda vai ter muita surpresa aqui. Eu quero que as meninas falem uma palavra, né? O seu trabalho. Agora é o momento. Como define seu trabalho em uma palavra? Que as pessoas encontram no seu atendimento. Acolhimento. Débora? Em uma palavra. Você vai, Ana? Resiliência. Resiliência? Resiliência. E tu, Ana? É permitir. Uau, gente. E meninas, fala um pouco também desse quadro para chamar a atenção das pessoas do que elas vão encontrar aí, que a gente está preparando, que é todo mundo aqui, gente. São 5 mentes pensando para que as pessoas possam acompanhar o nosso próximo quadro. O Espelho da Verdade não é só profissionais. Exato. É cuidado. É permissão. Amei! Amiga, a gente vai ter que botar essa mão. Permita-se viver o espelho da verdade. Entendeu? Isso é necessário. Se autodescobrir. Permita-se descobrir a sua identidade. Permita-se viver sem ser aquilo que o outro quer que você seja. Permita a conhecer o novo. O novo. Então a gente já tá deixando um convite pra vocês. Se você vê 5 mulheres, grava esse rostinho pelas ruas, vocês começam a querer ser vista pra ser escolhida, porque essa segunda etapa do quadro de transformação do Espelho da Verdade está sensacional. Pra Vai você. vir com tudo, né? Vai vir com tudo. Grita na rua, sou eu. Gente, agora eu vou pedir um comercial, porque eu vou fazer o segundo bloco aqui, que eu quero participação também da nossa transformada e também de uma querida aí que tá com a gente numa parceria sensacional, para que vocês possam ouvir a experiência delas nesse quadro. Produção, comercial. Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, o lugar certo para o seu empreendimento. O espaço está passando por uma total modernização e atraindo novos negócios como consultórios médicos, escritório de contabilidade, advocacia e muito mais. As salas comerciais se adequam às suas necessidades e estão prontas para ficarem com a sua cara. O shopping ainda oferece amplo estacionamento e segurança 24 horas, 3 elevadores sendo um panorâmico, praça de alimentação e banheiros de visitantes, preços acessíveis com muitas comodidades e facilidades. É a opção perfeita para quem deseja trabalhar ou investir. Tudo isso na Rua Teresa, apenas 4 minutos do centro de Petrópolis. Chegou a hora de tornar o seu sonho realidade. Conheça o novo conceito do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias. Comece seu dia com o sabor que inspira. Drop Coffee, café 100% arábico com aroma intenso, torra perfeita e sabor marcante. Drop Coffee conquista espaço entre os apreciadores de café de qualidade. Produzido a partir de grãos selecionados, com torra cuidadosa e rastreabilidade garantida. O Drop Coffee é resultado de uma curadoria rigorosa. Nossa missão é levar ao consumidor um café que represente o melhor do Brasil, com aroma, sabor e origem valorizada. Cada embalagem Drop Coffee carrega uma história e o cuidado de quem cultiva com propósito. Drop Coffee, o sabor que inspira. Sou Eliane, captadora de doadores do Banco de Sangue de Santa Teresa. Eu venho aqui pedir a ajuda de todos os petropolitanos que compareçam ao Banco de Sangue e façam uma doação de sangue, porque com a sua doação você salva até 4 vidas adultas e 6 recém-nascidos. Você é muito importante para quem está lá do outro lado esperando uma chance de vida. E só você que estiver saudável, né? Você pode dar a chance de vida àquele paciente que está precisando nesse momento. Estamos precisando com bastante urgência da sua doação. A gente está localizado na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, aqui no Bingen. É rapidinho, a doação lá demora 5 minutinhos e você vai ter certeza que você está ajudando a salvar vidas e doando amor para o próximo. Nova TVI, a TV que é a sua cara. Informação, entretenimento e alegria direto de Petrópolis. Para você. Você quer ver a sua empresa se destacando na TV? Nunca foi tão fácil e com preços acessíveis que cabem no seu bolso. Com o programa TVI Ofertas, sua loja aparece na maior TV da cidade, com comerciais chamativos que alcançam milhares de pessoas.
Divulgação rápida, eficiente e feita para vender de verdade. Anuncie a sua empresa, produtos, serviços aqui. TVI Ofertas, a vitrine da sua loja na televisão. Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, o lugar certo para o seu empreendimento. O espaço está passando por uma total modernização e atraindo novos negócios como consultórios médicos, escritório de contabilidade, advocacia e muito mais. As salas comerciais se adequam às suas necessidades e estão prontas para ficarem com a sua cara. O shopping ainda oferece amplo estacionamento e segurança 24 horas, 3 elevadores sendo um panorâmico, praça de alimentação e banheiros de visitantes, preços acessíveis com muitas comodidades e facilidades. É a opção perfeita para quem deseja trabalhar ou investir. Tudo isso na Rua Teresa, apenas 4 minutos do centro de Petrópolis. Chegou a hora de tornar o seu sonho realidade. Conheça o novo conceito do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias. Comece seu dia com um sabor que inspira. Drop Coffee café 100% arábico com aroma intenso, torra perfeita e sabor marcante. Drop Coffee conquista espaço entre os apreciadores de café de qualidade. Produzido a partir de grãos selecionados, com torra cuidadosa e rastreabilidade garantida. O Drop Coffee é resultado de uma curadoria rigorosa. Não. E, gente, voltamos agora com outras mulheres sensacionais que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu quero apresentar primeiramente a Tainá Bastos, que ela trabalha toda a parte do marketing por trás do Espelho da Verdade. Ela gerencia todas essas parcerias lindas, incríveis, para que possa ouvir o seu negócio e, de uma certa maneira, todos nós podemos crescer e evoluir. Ela vai se apresentar para vocês agora e vai falar um pouco do trabalho dela, porque nada como quem é dono do seu próprio negócio para falar sobre ele. É verdade. Daiane, é um prazer imenso estar aqui participando do Espelho da Verdade com essas gatas maravilhosas, né? Eu sou Tainá, eu sou gestora comercial, né? Eu faço a parte das parcerias, né? Para englobar, né, novos projetos aqui na nossa cidade de Petrópolis e por aí à frente. Trabalho com gestão comercial já há 4 anos, né? Estou sempre por dentro do marketing, de estratégias novas para inovações. E faço parte aí da gestão comercial e tô aí, precisando. Gente, agora eu quero também apresentar para vocês uma das nossas mulheres incríveis que foi apresentada pra gente, que eu falo que não foi a gente que escolheu, foi Deus que escolheu ela para ela estar junto com a gente, que é uma linda que vai falar também o trabalho lindo que ela faz. A Fernanda, ela pôde passar por essa transformação de estar com a gente, de ver de perto realmente esse projeto, de olhar para as pessoas assim e falar assim, gente, isso é incrível, igual ela já faz, igual essa semana a gente viu tanta coisa gostosa. Eu vou deixar que ela mesmo fala com vocês. Pode se apresentar, Fê. Então, sou a Fernanda, caí aqui com essas mulheres maravilhosas, não esperava. Na verdade, foi tudo muito rápido e gostei, tô gostando, tô vivenciando coisas que eu nem imaginava vivenciar. Eu trabalho na enfermagem, vejo coisas assim bem tristes e tô descobrindo coisas boas, maneiras boas de enxergar a vida. Que eu acho que isso é muito, muito, muito importante. E é um trabalho voltado pro seu interior, né? Que muitas vezes a gente olha para todo mundo e não consegue se olhar. Então, eu acho que isso é o que está me estimulando cada vez mais, estar sempre junto com vocês. Que bom. E eu quero também trazer uma ênfase, gente, olha o penteado da Fernanda, gente. Olha o que é isso, que foi aos cuidados da Cris. Eu falo que hoje ela tá mais bonita do que nunca, prevaleceu ela. Hoje ela vai trazer mais, assim, algo especial quando as pessoas olharem para ela, que ela tá com um brilho diferente. E a Cris proporcionou isso para ela, e eu falo que tudo foi um conjunto, né? Prevaleceu ainda mais a beleza dela. E agora eu quero falar e chamar a Cris, que é uma linda que eu tive a honra de conhecer e de trazer para esse projeto para participar,
Porque eu falo que todas foram escolhidas por algo maior, por Deus, né? Para estar aqui, porque a Cris é uma linda, ela transformou o dom e o talento em propósito, ela faz com amor, e a gente tem falado esse programa todo, né? Do quanto é importante a gente trazer o amor, né? Para dentro da nossa profissão. E a Cris, ela faz isso com excelência. E hoje ela realmente quer trazer isso para as pessoas, para as mulheres, que às vezes não consegue se encaixar ou fica perdida de não saber uma profissão, ou até mesmo de se cuidar. Ela traz isso através do penteado, ela quer trazer isso para que as mulheres possam ter uma fonte de renda. E ela vai falar um pouco mais para vocês e vou deixar ela se apresentar. Para quem não viu a participação dela no programa do Espelho da Verdade. Cris, pode falar. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez fazendo o que eu amo. Transformar, pentear, olha só, mostrar a beleza dela através do cabelo, isso pra mim, assim, é maravilhoso. Levantar a autoestima da mulher, que é isso que a gente tá aqui, uma levantar a outra, dependemos disso. Claro que eu tô aqui pelo ter o meu propósito, montar meu curso, né, dar curso, botar você que quer entrar no mercado de trabalho, que quer ganhar sua renda, tô aqui para te ajudar, vai ser com muito prazer. Olha só, é um penteado fácil, não tem dificuldade nenhuma. E olha como ficou linda essa mulher. Ela é linda, né? A Fernanda, ela tem um brilho, uma essência sensacional. E como vocês podem ver, assim, eu quis trazer todas elas para que a gente possa olhar que ainda existe pessoas que olham para o outro, né? Não é só sobre vender. Vamos acabar com esse tabu de às vezes falar assim, todo mundo quer vender alguma coisa, todo mundo está interessado em alguma coisa, todo mundo só quer mostrar a mídia. Não! Existem pessoas que estão realmente mostrando aquilo que mora dentro, mostrando a sua essência, mostrando o seu caráter, mostrando que nós somos pessoas boas e que querem ver que outras pessoas sintam isso. Faz com amor. E eu quero fazer uma rodada de pergunta para elas agora, para que elas também possam falar um pouco para vocês daquilo que mora no coração delas, tá? Eu gostaria de começar com a Tainá. Tainá, em algum momento da sua vida, você já presenciou caso de pessoas que te impactou e que você pôde ser esse canal de bênção na vida dessa pessoa e depois você falou assim, uau, olha só uma palavra minha como transformou aquela vida. Sim. Ou situação também, alguém que estava passando por alguma coisa pode compartilhar com a gente. Então, já presenciei sim, né? Eu trabalho num ramo onde a gente lida com pessoas diretamente, né? E com isso a gente vai vivenciando, criando laços. Quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente não oferece só o nosso trabalho, a gente oferece o nosso eu, o nosso interior, né? Um pouco do nosso físico, do nosso mental, do nosso coração também. A gente põe no nosso coração no que a gente faz. Então, através disso, a gente conhece histórias, a gente conhece problemas que todos nós temos, né? Mas que juntos se transformam em bem menores. Né? Já passou uma situação, até mesmo na clínica, né? Que eu faço um trabalho lá também, de uma mãe estar muito desanimada e frustrada diante do diagnóstico dessa criança. E através do meu trabalho, por conhecer muitas pessoas, eu cheguei para ela e perguntei para ela o porquê, né, o motivo da frustração, independente do diagnóstico, o filho dela estava ali tão bem, né, sendo cuidado, uma equipe tão boa, e ela falou que ela tinha perdido a beleza dela, né, a identidade dela como mulher, né, que ela entrou na fase mãe e foi. E aí, através disso, com os conhecimentos que eu tenho, conversei com umas amigas minhas, falei sobre a autoestima dessa mulher, e aí fizeram isso, através de uma outra, ofereceu um emprego para ela, onde era viável essa criança, os horários da terapia da criança, ela poderia estar presente. Viramos super amigas, eu admiro muito o trabalho dela, ela trabalha com unhas, e agora ela tem uma renda extra e se encontrou no que ela gosta e faz outras mulheres felizes e usa o que eu passei para ela como empatia para outras. Isso eu tenho uma gratidão muito, muito grande por isso, sabe? Porque através de outras mulheres eu aprendi a ser uma mulher que pensa na outra também, não só em mulheres, mas um todo como ser humano. Isso me chama atenção porque pode casar até com o que a Cris faz, né, Cris? O dela Sim. foi na unha, às vezes o seu pode ser no cabelo, num penteado, você que tá com baixa autoestima, não vê perspectiva de vida, tá com a autoestima baixa, eu te aconselharia, gente, de estar naquilo que você tem dor. Porque quando você começa a mexer em algo que mexe em autoestima e você não tá com a autoestima boa, parece que algo dentro de você acende.
Porque aquilo, a sua maior dor, é seu propósito. E isso mexeu muito comigo e faz muito sentido, né, Cris? Porque a Cris, ela quer proporcionar isso dentro do que eu enxerguei, né? Do que a Cris compartilhou com a gente ali nos bastidores. É isso que ela quer trazer para as mulheres, né? Não é só um curso, uma coisa profissionalizante. Não, ela quer trazer o que mora no coração dela. É transformação de vida. A gente lutar pela gente, fazer pelo outro. Nós estamos fazendo bem para nós e para o outro. A gente tem que ter essa empatia sempre. Quem trabalha com o público sabe disso. Sentou na sua cadeira, você ali é a psicóloga, é a terapeuta. Você conhece a vida da pessoa e ali você dá conselho, você incentiva. E tem mulheres que chegam às vezes muito para baixo. É ali que você age. Você mostra para que tá ali, entendeu? Ajudar, ser uma direção. E eu quero ser uma direção ainda na vida de muitas pessoas. O que eu puder ajudar, aconselhar, que Deus me use para isso. E agora eu vou perguntar a Fernanda a mesma pergunta. Fernanda, teve algum caso dentro do teu trabalho, da tua vida, que te marcou e que você foi um canal de bênção? Eu sei que foi vários, né, gente? Mas tem um que sempre marca a gente, né? Acontece sempre, porque, assim, às vezes você nem acha que tá ajudando tanto, né? Porque, às vezes, é uma simples palavra, uma simples frase, um simples carinho, um abraço, um beijo, que vai renovar a vida daquela pessoa. E tem outra coisa também que eu acho bem interessante. Às vezes você acha que está fazendo um bem enorme para outra pessoa, mas na verdade o bem está sendo para você. Aquilo está voltando para você de uma maneira tão grandiosa que você fica pensando, meu Deus, eu entrei aqui de um jeito e tô saindo de outro. E às vezes você nem queria ir naquele lugar. Você nem queria estar com certas pessoas, ou o que for, né? Não é nem por nada, é porque às vezes você não estava bem, você estava cansada. Ah, não, hoje eu não tô afim, não. Mas aí você vai e pensa, meu Deus, se eu não tivesse ido. Graças a Deus que eu fui. Graças a Deus que teve alguma coisinha que me chamou e que eu acabei indo. Isso é muito importante. Eu acho isso, vamos dizer, vamos botar bem para nossa realidade de hoje, né? Eu tô aqui porque eu ganhei um sorteio. Primeiro, nunca ganho nada. Ganhei um sorteio. É verdade, né? Nunca ganho nada. Quando eu ganhei, eu falei, gente, não acredito. Tipo, vou lá. Vamos ver qual é, né? Gente, qual é? Como assim? Conheci a Dai. Gente, no primeiro dia, já tava abraçando, parecia que eu conhecia ela há séculos. Já tava chorando com ela. E aí você fica pensando, meu Deus, é um simples sorteio. Mas não é um simples sorteio. Tem um propósito. É sempre um propósito lá na frente, que eu acho que o nosso propósito ainda vai durar muito. Eu também acho, gente. Eu acho que ainda vai durar as mulheres. Muito. Ninguém vai parar a gente, né, meninas? Eu também acho. E Cris, e com você? Conta um caso que te impactou e que te marcou. Então, eu tenho vários casos, né? Como eu disse, a cabeleireira, ela é muito da psicóloga. Muita gente senta na nossa cadeira e conta a vida inteira da gente. E teve uma pessoa que eu gosto muito, inclusive, que virou amiga, porque tem gente que deixa de ser cliente e não mora aqui no coraçãozinho da gente. Olha, quando eu conheci ela começou a fazer o cabelo porque o casamento estava ruim, estava cheio de problema financeiro. E assim, através dos meus conselhos, ela pôde sair de uma situação que ela estava, mudar de vida. Hoje está outra pessoa, gente. E assim, ela falou assim, Cristo foi um anjo na minha vida. Era Deus me usando para aquilo. Eu mudei a vida dela, ela hoje, né, seguiu o caminho dela sozinha. Começou a trabalhar por conta dela, mudou de vida, saiu daquela condição que ela estava porque ela me conheceu. E assim, isso para mim é muito bom, eu adoro ajudar as pessoas. Assim, você abrir e falar para mim, eu tô com esse problema, eu puder te ajudar, eu te ajudo. E assim, claro que eles conhecem um pouco de mim também, né? Sentou na minha cadeira, a gente tá conversando, a gente faz uma amizade, não tem jeito. E assim, eu gosto de impactar na vida das pessoas.
E aí, sim, gente, vocês sabem o porquê que essas mulheres estão aqui, né? Eu falo que o Espelho da Verdade é para revelar a verdade, mas antes de revelar a verdade, é para trazer essência. E essas mulheres têm perfumes, assim, extraordinário. Cada uma impacta a vida com aquilo que faz, olha para o ser humano de um jeito diferente. E exatamente é por isso que a gente está indo para as ruas, a gente está querendo proporcionar isso na vida de mulheres, a gente está querendo trazer isso para o programa, porque a gente só sabe ouvir Petrópolis acabou, Petrópolis já não dá mais. Só que não, existem pessoas talentosas, existem pessoas ali sedentas de buscar, de realmente trazer crescimento para a nossa cidade, para a nossa vida, para a evolução. E o programa da Verdade, do Espelho da Verdade, exatamente surgiu por causa disso. A gente não precisa de mais um entretenimento ou um bate-papo, né, de troca. A gente precisa de pessoas realmente que possam trazer ali crescimento para todas as partes. A Fernanda, igual falou, nunca ganhei de um sorteio, mas aqui nasceu uma amizade, vai nascer projetos. Gente, já quero fazer parte de tudo e vai ser, porque agora é só crescimento. A Tainá, que está aqui, que faz a gestão do Espelho da Verdade, ela escuta as pessoas, ela quer entender o negócio da pessoa, ela quer junto com o que a gente pode agregar. O que esse programa do Espelho da Verdade pode agregar dentro do ciclo dessa pessoa? Às vezes nem só a área profissional, às vezes você que está com a baixa autoestima, às vezes a gente está fazendo bate-papo aqui com uma pessoa que tem algo que você queira fazer, mas você não tem coragem, mas essa pessoa te inspirou uma coragem. E exatamente esse é o intuito, gente. E a gente tem pouquíssimo tempo agora para falar, eu queria que vocês resumissem, né? Já está acabando o nosso podcast, nosso programa, mas eu não poderia deixar de chamar elas aqui. E eu quero que vocês acompanhem nossos stories, nossos vídeos e o que virá na próxima semana, que vai ser extraordinário. Vem coisa boa por aí. Meninas, em uma palavra, resume o que você representa no mundo. Como você se resume? Como eu me resumo como numa pessoa, palavra, o que você traz, por exemplo, essência. Fala em uma palavra. O que você se resume em você? Pro mundo. Pro mundo. Isso. Eu sei, por isso que eu perguntei você. Eu me vejo como uma flor do campo do Senhor Jesus para trazer vida, assim como as pessoas trouxeram vidas para mim, mas uma palavra eu posso me resumir em comunicação. Comunicação? Comunicação. E você, Fernanda? Eu acho que eu me resumo em sentimento. Sentimento. E você, Cris? Empatia. Não sensacional. E eu, gente, com as meninas eu não consegui falar. Uma é transformação. Aí não vale! Eu sou apaixonada por vida transformada, em pessoas transformadas de dentro para fora, de fora para dentro. Isso é o que eu amo. Eu adoro ver isso, sabe? A alegria das pessoas. E é por isso que a gente tá aqui para isso. E assim, gente, eu quero agradecer vocês que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada, excelente noite. E quero convidar você de estar acompanhando o nosso programa, nossas redes sociais. Também essas meninas lindas, né, que estão aqui. A Cris, que está aqui. A Fernanda, a Tainá, que vão voltar aqui. Vocês vão ver muitos rostinhos aqui, que a gente está preparando muitas coisas por fora, mas que vocês vão ficar sabendo, né? Mas, assim, eu quero agradecer vocês que estiveram aqui com a gente até agora. Beijos, fica com noite e tchau. Tchau.